Viver com propósito é cumprir a vontade de Deus, e não tem coisa melhor nessa terra, irmão. É a vitória das vitórias, é o vencedor dos vencedores, é aquele que ele tá consciente, ele está convicto, ele tem uma certeza, uma convicção dentro do espírito dele que ele está na vontade de Deus. Isso é inegociável, irmão. Eu paro tudo, Deus sabe. Deus tem a direção da minha vida. Deus tem a direção da sua vida, mas vai dizer para Deus: Deus, o que o Senhor quiser acabar, acaba. Mas não me tire, pelo amor de Deus, do centro da tua vontade. Para tudo comigo. Está aqui minha família testemunha. Até a igreja, eu entreguei faz tempo. Igreja era um anseio, era um desejo. Ministério era um anseio, era um desejo. Deus sabe disso. Até ele me parou, né, Stan? Fiquei 1 ano, 2 anos parado. Os meninos, cadê? Que a nossa cultura é essa. Nosso prazer é esse, servir a Deus, servir os irmãos. Mas um dia Deus disse: parou aqui. E eu desagradei. O próprio pastor Aldo, né? Desagradei, mas Deus não me deu a direção para agradar até pessoas que eu amo. Até minha esposa, meus filhos, eu amo eles, são as pessoas que a gente, né, tem o maior afeto. Mas eu prefiro agradar a Deus. Importa obedecer a Deus do que aos homens. E eu lembro do Davi, da Esté: pai, e agora? Deus não me deu direção, meus filhos. Para ir para a igreja A, B, C, eu vou atrás, estou atrás da direção. Mas não posso inventar uma direção. Seria louco. E Deus já estava me preparando para estar aqui hoje com vocês. Porque se eu não paro, né, pastor Xavier? Nunca poderia ter. Mas isso, queridos, é o zelo que um missionário, que uma mulher, um homem de Deus. Quando a gente fala missionário, parece que fica limitado a uns radicais malucos, né, que entregam sua vida. Mas você é um missionário. Você está aqui na terra para cumprir a vontade de Deus. É glorioso isso, irmão. Isso é a vitória da vitória. Você pode ser o maior empresário. Se Deus te chamou, eu não quero que você seja empresário, eu quero que você seja missionário. É aquela história, né? Movidos pela eternidade. Você pode ser o maior missionário, mas Deus disse: tu não vai ser missionário, tu vai ser empresário. É, cada um, irmão, tem que desenvolver essa, que é a sacada top, né? Que não depende de ninguém. O propósito de Deus é individual, específico, singular para você. Eu não preciso ser... Eu só tenho que cumprir a vontade de Deus. A minha Bíblia nos chama para algo maior. Efésios 5,15 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Irmãos, a sabedoria é algo maravilhoso. A sabedoria é algo maravilhoso. E você e eu somos alertados por Paulo. Ele diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, né? Salmo 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Ou seja, eu só tenho aquele dia. Esse dia já foi. Para fazer a vontade de Deus, para viver o propósito eterno de Deus. Eu tenho só momentos. Então, contar os nossos dias. Já era, irmão. Acabou. Foi. Então, o sábio é aquele que ele sabe viver cada momento, cada segundo. Ele usufrui daquele presente, que é o presente, né? Diga assim, o presente, que é o agora, é um presente de Deus para mim e para você. Então, eu vou usufruir disso da melhor forma. Eu vou viver em Deus. Eu vou me manifestar para as pessoas. Eu vou impactar. Eu vou viver com intencionalidade. Amém? Diga assim, eu não vou mais viver no automático, sem desfrutar, sem... aquele momento ali, não, cara, isso aqui é único, daqui a pouco passou. Então, meus amigos aqui é um momento, daqui a pouco, eu lembro dos meus amigos da faculdade, meus amigos lá do gabinete do Gilmar, meus amigos não sei de onde, meus irmãos lá da igreja que eu fui, no Coroado, da igreja que eu fui lá na Praça 14, né, das células que eu vivi lá no Ileia, no Zumbi, células lá no como é o nome, rapaz? Carbrais, lá no meio do hip hop, lugares ali, lá no meio do terreno, lá em Petrópolis. Foi um momento presente. Às vezes a gente deixa a nossa vida passar, mas eu quero te dizer, você vai viver cada presente de Deus, amém? Cada momento da sua vida você vai ser sábio, você vai usufruir com intensidade, que você não vai ter arrependimentos. Ai, agora aqui tá ruim, tá chato, tá mal, eu tô sofrendo. Não, eu tô vivendo aquilo que Deus planejou.
detalhadamente. Você não é apenas um espectador. Muitas pessoas vivem como se estivesse assistindo a própria vida, mas Deus nunca te chamou para ser espectador, Ele te chamou para ser participante do seu plano. 1 Pedro 2,9, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do próprio Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Eu sou sacerdócio, eu sou propriedade de Deus, mas eu tenho chamado a anunciar que a tribulação, a derrota, não ser crente, não, as grandezas daquele que nos chamou. A salvação, irmão, é grande. Tem cura, tem tudo. Tem tudo e mais um pouco. Salvação é completa, não é uma salvação meia boca não, irmão. É uma salvação poderosa. A perdição também eu tenho que ter esse paralelo. Perdição também é perdição. Mas a salvação também é salvação. Se eu tiver essa revelação, meu irmão, perdição é um negócio. Perdição. Mas salvação também, irmão, é grandeza. É virada de realidade. Amém? Observe isso. Você foi escolhido, separado, propriedade exclusiva do próprio Deus, mas chamado para anunciar. Anunciar o quê? A grandeza do Evangelho. Para anunciar, para agir. Anunciar, eu não posso anunciar parado, estático, travado, bloqueado. Muitas vezes, irmãos, a gente está vivendo, porque a gente está remoendo nossos pecados, a gente está preso nos nossos pecados, não se apropriou da salvação, da redenção. A gente vive aquele... Eu posso parar no Águia do passado, irmão, e viver aquele lenga-lenga lá. Mas não, eu vou anunciar as grandezas daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, amém? E eu vou para cima, eu vou agir, eu vou cumprir minha missão. Você diga assim, eu faço parte de um plano eterno. Diga para o seu irmão, você é um privilegiado, Deus te chamou. A gente às vezes fica, querer fazer parte de um grupo, essa sede de pertencimento que existe no homem, né? De fazer parte de algo maior. Irmão, você faz parte do plano de Deus. Que plano? Do plano da eterna salvação. Deus não faz nada aleatório. Eu vou fazer aqui, aqui é aquela ilustração muito boa. Vamos fazer um bolo, ele vai jogar aqui tudo para cima e vai falar, não, tudo tem uma receita, tem um plano, tem um propósito, né? Antes mesmo de você nascer, Deus já tinha um plano. Salmo 139:16. Os teus olhos viram o meu embrião. Eu nem existia, Deus já viu eu lá em forma, substância em forma. Todos os dias. Não é um dia. Não, esse dia aqui Deus desenhou. Esse outro aqui Deus ficou. Todos os meus dias estão escritos no teu livro. Esse dia aqui Deus não está nesse dia não. Todos os meus dias estão escritos antes de qualquer deles existir. Você faz parte desse plano glorioso. Isso muda tudo, irmão. Sua vida não é um improviso. Sua vida é um projeto eterno. O chamado divino, agora, para a gente já ir para o final. O chamado de Deus nem sempre começa com algo visível ou extraordinário. Tudo que eu estou vivendo, irmãos, não foi uma luz, um negócio, mas foi uma luz aqui, invisível dentro de mim. No silêncio do jejum, no silêncio da comunhão, no interior, interno, não é algo que alguém falou. Vocês tendes o Espírito Santo. Ele falou na aliança antiga, agora, meu amigo, ele fala pelo Espírito Santo, dentro do teu espírito. Se você é filho de Deus, você é guiado pelo profeta, pelo fulano, beltrano, não, você é guiado pelo Espírito de Deus. Se você não tem o Espírito de Deus, você não é filho de Deus. Simples assim. Mas você é filho de Deus. Algo progressivo, Deus vai falando, e você vai compreendendo a dinâmica da voz, né? A gente falou profundamente disso, né? O chamado invisível, é aquela sensação de que existe algo mais. Eu estou aqui, eu estou fazendo a minha rotina diária, mas eu não estou aqui só para essa rotina, só para me fazer esse trabalho aqui. Eu estou aqui para me manifestar o reino de Deus, e o reino de Deus está dentro de ti. Amém? Você não nasceu para viver uma vida comum. Todo mundo está vivendo comum, ordinário, mas você vai viver um incomum, o extraordinário. Você vai manifestar o propósito e o reino de Deus. Deus quer usar a sua vida. Esse chamado é invisível. Como identificar esse chamado? Você começa percebendo o chamado quando? Quando você sente o incômodo para viver um... Cara, Deus tem algo comigo. Começa o incômodo. Eu não vou viver só para minha profissão, só para minha família, só para minhas ambições, meus desejos pessoais. Eu vou viver para
para um propósito. Propósito divino. Eu quero ver pessoas abençoadas, irmãos. Não existe vida cristã sem olhar para o próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou abençoado. Quantos são abençoados aqui, irmão? Você é abençoado, irmão. Você é abençoado. Abraão, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Irmão, quando você tem provado isso, eu não brigo com ninguém. Às vezes eu argumento, eu declaro, mas quando eu vejo Deus toma minha causa, já era. Tomou. E eu não estou orando, Senhor, pega fulano. Não existe isso. O reino de Deus não é isso, né? Mas Deus vai lá e abençoarei os que te abençoarem. Mas eu amaldiçoarei. Sê tu uma bênção. Deus é tão maravilhoso. Não seja maldição não, irmão. Seja uma bênção. Amém? Negócio, eu vou te amaldiçoar, meu irmão. A antiga aliança tinha muito isso, né? Mas ele disse, sê tu uma bênção. Isso não é coincidência. É Deus te despertando. Quando você sente o desejo de buscar mais a Deus, impactar pessoas, né? Eu quero viver um propósito, eu quero impactar pessoas. Eu começo a buscar mais a Deus. Isso já é o chamado ativado. Você começa a buscar mais a Deus. Você percebe que a sua vida pode servir a algo maior. Isso não é coincidência. Responsabilidade espiritual. Outro lado do chamado. Irmãos, nada na vida acontece sem a gente aceitar o poder do livre-arbítrio, a autorresponsabilidade. Deus é um Deus responsável. A Bíblia diz, olha, o chamado vem com a responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será exigido. Lucas 12, 48. Se Deus te salvou, Deus te abençoou, Deus te deu oportunidades, Ele vai esperar resposta disso. O perigo de ignorar o chamado, de ignorar o propósito de Deus leva à frustração. Não, eu vou ignorar. Vazio, sensação de estar perdido. Olha só, Jonas, exemplo claro, meu irmão, vai para Nínive. Não, meu irmão, vou para Tarsis. Confusão na vida, problema. Resultado Jonas ignorou o chamado. Crise, dor, atraso no propósito, né? Fugir do chamado nunca traz paz. Para encerrar agora, você foi chamado para impactar vidas. Jesus disse isso claramente. Vão e façam discípulos de todas as nações. Mas como é que eu faço discípulo, pastor? Isso não é apenas para líderes, né? É para quem segue Jesus. A missão é o quê? Viver o evangelho, compartilhar o evangelho. Como eu vou fazer discípulo? Eu tenho que compartilhar o evangelho. Representar Cristo. Uma verdade que muda tudo. Pastor, onde que eu cumpro isso? É no púlpito da igreja? Não. Você não precisa de púlpito para viver a sua missão. Seu campo missionário. Onde, pastor? Que eu cumpro essa missão? Na minha casa, no meu trabalho e na minha rotina. Onde você está? Deus quer agir através de você. Diga assim, hoje eu preciso tomar uma decisão de que reconhecer esse chamado. Eu tenho uma missão. Quando, pastor? De manhã, de tarde, de noite eu tenho uma missão. A minha missão de hoje é essa. Estou atrás aqui já de cumprir minha missão. Não é uma missão só, né? Aí eu fazer teologia, vou fazer não sei o quê. É bom, tudo isso é bom. Ore, diga, Senhor, me mostra como viver essa missão agora aqui, esse ambiente. E às vezes, irmão, vai ficar orgânico. Tu não precisa ficar mais assim numa preocupação. Teu coração já vai sendo conduzido por Deus para você testemunhar, para você falar. Comece pequeno. Pastor, como é que acontece a missão? É uma conversa, irmão. Você está cumprindo seu chamado. É uma atitude pequena. Se importar com alguém, mandar uma mensagem, é um testemunho. Quantos sabem o seu testemunho? Você tem seu testemunho. Esse aí é o teu trabalho, é? E de fazer discípulo. É como? Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria. O que Jesus fez? Qual é a mudança, né? Missões começa com passos simples. Você não foi salvo para ver uma vida comum. Você foi chamado. Você foi enviado. Isso aí não é comum. Chamado só para quem é incomum. Enviado também já é algo incomum. Você faz parte do plano eterno de Deus. Isso muda tudo. Diga assim, eu não apenas existo. Eu vivo o meu propósito. Eu fui feito para uma missão.